no ano de 2019, surgiu a oportunidade de um curso em Lisboa, Portugal. E aí a gente ficou interessado, compramos a passagem, fizemos a inscrição e esse curso era em abril de 2020. E estava tudo certo, janeiro, fevereiro. Quando entrou fevereiro, começou uma certa gripezinha, né? A pandemia, e eu comecei a falar para a Júlia, eu acho que não vai dar certo o nosso curso. Não, espera. E não deu certo. Em 2021, trouxeram esse curso para São Paulo e a gente fez um curso em cadáver fresco. E aí a gente evoluiu muito, gostamos tanto do curso que no ano seguinte voltamos aí como monitores do curso, né? E desde então a gente vem praticando, discutindo com colegas, ensinando alguns colegas essa cirurgia. E é uma cirurgia que ela é fantástica por um motivo, e é por isso que eu gosto tanto dela. Ela é anatômica. Tudo é anatomia. Se você acerta o plano, se você identifica as estruturas, a cirurgia ela é extremamente segura e ela é previsível. Então, normalmente todo bom cirurgião de pescoço ele é um bom anatomista, porque ele precisa aprender a enxergar as estruturas. São estruturas delicadas. Geralmente a gente opera usando lupa para fazer esse procedimento, porque os movimentos têm que ser delicados, as estruturas são delicadas e os resultados, acho que a gente pode dizer, né, eles maximizaram, assim, eles melhoraram infinitamente depois que a gente começou a aplicar esses princípios da cirurgia plástica do pescoço profundo, que é o deep neck, né? Então, essa é a nossa cirurgia principal de pescoço atualmente. Existem várias técnicas, né, para fazer uma cirurgia de pescoço. O próprio deep plane, quando bem executado, já melhora o desenho do pescoço, mas existem técnicas que são extremamente específicas e sofisticadas. E, na minha opinião, a mais sofisticada delas é o deep neck. Então, vamos começar explicando, né, o que é o deep neck, e por que, na nossa opinião, ele é tão superior em termos de resultado do que as outras técnicas que já existiam. Muito bem. Vamos começar traduzindo esse termo, deep neck, profundo pescoço. Pescoço profundo, essa é a tradução literal. Então vamos dividir a face em 3 terços, o terço superior, o terço médio e o terço inferior. Hoje falaremos do pescoço. É claro, como a Júlia falou, o deep plane nessa região já melhora o contorno da mandíbula. Na verdade, geralmente se faz associado a essas cirurgias, né? Existem exceções que são os pacientes jovens, que não têm flacidez do terço médio e é possível só tratar o pescoço. Deep neck porque tratamos estruturas profundas do pescoço. Algumas pessoas têm naturalmente o pescoço, que a gente chama de pescoço pesado. É um pescoço... eu diria com empobrecimento desse ângulo, volumoso, exatamente. E tem pacientes jovens e pacientes que envelhecem, ganhando volume no pescoço. Para esses pacientes é a melhor técnica. Se pensarmos num plano superficial, a gordura abaixo da pele, que é tratado com lipoaspiração, não vai resolver quase nada nesse tipo de paciente. Vai ser enxugar gelo. E às vezes até piora, porque deixa a pele flácida. Flácida e irregular. E com aderências. Então, a ideia é deixar esses pescoços leves, reduzindo estruturas profundas. Abaixo da pele existe gordura e abaixo da gordura, rente à pele, existe um músculo chamado platisma, que é um músculo de toda essa região do pescoço. Então, abaixo do platisma, consideramos o pescoço profundo. E aí existem algumas estruturas, basicamente 3 estruturas que nós tratamos. A gordura subplatismal, a gordura que está abaixo do músculo platisma. Realmente ela faz um grande volume e ela é grande e volumosa. Existe um outro músculo nessa região, que é o músculo digástrico. A gente pode, em alguns casos, seccionar um pedacinho e uni-lo, né, um ao outro, melhora muito o ângulo. E por fim, glândula submandibular, que é uma glândula que está nessa região, que produz saliva, e em alguns pacientes ela é grande e volumosa, e ela contribui para a perda da definição.
Basicamente essas 3 estruturas. E para quem é que nós indicamos o Deep Neck atualmente? Pacientes com pescoço volumoso, pescoço pesado. Não é para todo mundo, não há necessidade de indicar ressecção da glândula, gordura subplatismal para todos os pacientes. Olha uma paciente igual a Juni, né? Provavelmente ela é um pescoço magro, ela é magrinha, ela vai envelhecer, no máximo a sobra de pele. Aí a técnica é bem mais simples. E normalmente para pessoas como eu, né, que tem o pescoço mais fininho, o próprio Deep Plane Vai cair o som. Vamos ver se... Você tá esperando alguém? Não. Pessoal, fala pra gente se o som tá funcionando. Ó, alguém perguntou, a Val, se a pessoa não tem papada, somente flacidez de pele, é necessário mexer no platisma? O platismo, ele, digamos assim, ele é básico, né? É praticamente impossível a gente fazer uma cirurgia de lifting de pescoço, fazer um neck lift sem mexer no platismo. O platismo é esse músculo superficial, que às vezes a gente aplica botox para diminuir a marcação do pescoço. Então, se você quer melhorar o pescoço, tem que mexer no platisma, tá? Isso faz parte, é o combo, sabe? O platisma, ele é bem superficial, então normalmente fazemos um corset do platisma, que é um fechamento na linha média, fazendo uma incisãozinha logo aqui abaixo do queixo. E pegamos o platisma lateralmente e tracionamos, né, para a região posterior da orelha. Com isso conseguimos uma boa definição em pescoços leves. Em pescoços profundos fazemos essa tração do platisma e o corset, mas antes esvaziamos o pescoço. Porque senão, não adianta a gente... É igual quando a gente faz uma abdominoplastia e a paciente tem muita gordura visceral, não adianta a gente fechar a musculatura se a paciente está com excesso de gordura visceral. Você não vai conseguir fazer o desenho. Para o pescoço é a mesma coisa, não adianta a gente tentar fechar a musculatura se o paciente está com muito volume por baixo dele. Então, tem que sempre pensar no pescoço como se fosse uma estrutura por camadas. E se você não tratar a camada de dentro, a próxima camada não vai funcionar. E assim por diante. Então, a pele é a ponta do iceberg. A pele é a última parte, né? Ontem nós fizemos uma cirurgia de lifting facial. Nós fizemos um deep neck, fizemos um deep plane na paciente. E ela era uma paciente que já tinha feito um mini lift há 12 anos atrás, 10 anos atrás. E uma coisa que chamou a nossa... Probleminha técnico, é isso que dá fazer coisa ao vivo e fazer coisa em casa. O telefone começa a tocar. Conseguiu resolver? Então, receber ligação no meio é um problema. Bom, mas estamos de volta. Vamos continuar falando sobre a cirurgia do pescoço. O que a gente estava falando mesmo? Sobre o platisma, né? Sobre tração. É uma abordagem básica, né? O tratamento do platisma. Até mesmo quem tem somente flacidez de pele, sim, vale a pena tracionar o platisma. Faz parte. E existem pacientes que têm o platisma muito reativo, que fazem cordas aqui. As pessoas falam e ele é reativo, é um músculo que se contrai o tempo todo. Isso é um problema. Então, aí a gente faz secções nesse músculo para enfraquecê-lo e desfazer essas cordas, né? Ok? Agora eu perdi o fio da meada. O que mais que a gente tem que falar sobre o pescoço? Boa noite de Verona, Itália. Ângelo Bonfante. Que legal. Bacana, né? Ah, eu tava falando da paciente que a gente operou. Ah, sim. Sim, e o que nós fizemos, então, recapitulando toda a história, né? Que quando interrompe, eu tenho uma linha de raciocínio que quando ela fica interrompida, parece que eu paro de funcionar. Aí eu demoro um tempo para pegar de novo. A gente operou uma paciente de cirurgia de face ontem. Era uma paciente que já tinha feito um mini lift há 10, 12 anos atrás. E uma coisa que chamou a atenção nessa paciente, quando nós fizemos a parte do pescoço, é a quantidade de pele que acabou saindo. O nosso objetivo com as cirurgias não é retirar pele. O nosso objetivo é criar
as formas, né? Criar o desenho da estrutura e reposicionar as estruturas. E a pele que sai é a pele que está sobrando. E uma coisa que chamou a atenção foi a quantidade de pele que acabou saindo numa paciente que já havia feito a cirurgia. Ou seja, provavelmente a primeira cirurgia dela foi uma cirurgia cutânea, uma cirurgia que não trata a estrutura profunda. E por isso que o resultado, talvez, a gente olhava para ela e parece que ela nunca tinha feito nada, né? Sim. Muito bem. Quer ler as perguntas agora? Deixa eu ver se chegou alguma pergunta. Ó, a Ângela Bonfante, se eu não estou enganada, a Ângela é minha paciente. Ela colocou assim: vocês são demais. Muito obrigada. A Edna deu uma boa noite. Ó, a Márcia, minha família tem muita gordura no pescoço. Sim, Márcia, de fato a gente observa isso. Isso às vezes é um traço genético, um traço familiar. E as pessoas nos procuram, às vezes pacientes de 17, 18, 20 anos, jovens, magros. A esses pacientes a gente faz apenas uma lipoaspiração. Ou então, dessa mesma família, eles vão envelhecendo. Eu tenho alguns sobrenomes aqui da região que a gente mora que eu já sei que é um traço familiar e eu conheço. E já tratamos vários membros dessas famílias. Realmente. Ó, a Thay Barcelos, casal abençoado por Deus. Muito obrigada. Ó, a Zane deu uma boa noite. Rosane de Meleiro, acho que ela é sua paciente, Legal. né? Legal. Ó, a Catiúcia deu uma boa noite. Ó, a Madalena, fiz abdominoplastia. Certo. Ó, a Val, já aconteceu de dar aderência. Eu não consigo saber o resto. Oh, mas enfim, termina a pergunta que a gente responde, tá? Aderência no pescoço, sim. Se o pescoço é flácido e se faz uma lipoaspiração, acaba tirando a gordura que existe entre o platismo e a pele, e essa pele adere, e fica aderida e fica com irregularidades. Mas isso geralmente é um problema de planejamento, de indicação. A Ângela Bonfante é a nossa paciente, sim. Eu sabia que eu conhecia. A Vanessa deu uma boa noite. A Maria, sonho em operar com vocês, mas moro muito longe. Então, até para você saber, a gente opera, eu diria que mais da metade dos nossos pacientes não são aqui de Criciúma. A gente opera muita paciente de fora daqui da cidade, de fora do estado, inclusive. A paciente do lift de face é uma paciente de Bento Gonçalves, é uma paciente que veio para fazer a cirurgia. Então, não é uma coisa mais tão complicada como era antigamente, é só uma questão de planejamento. Ó, a Ângela, vamos para o Brasil em janeiro. Meu marido italiano gostaria de fazer. Ah, que bom. Essa é uma cirurgia. É uma cirurgia que os homens procuram muito. E é muito comum a gente ver os pacientes masculinos que procuram a cirurgia do pescoço e que têm deficiência de projeção de mento, né, do queixo. Tem o queixo curtinho, a mandíbula curtinha. Isso a gente consegue melhorar com enxerto de gordura, com alguns detalhes que a gente faz durante a cirurgia. Sim, os pacientes homens se incomodam muito com o pescoço. Inclusive eu tive um paciente uma vez que ele tinha por volta de 50 anos e o pai dele era vivo ainda, o pai dele tinha uns 80 anos e ele falou para mim que ele olhava as fotos do pai dele e ele viu que o pescoço dele era mais feio quando o pai dele tinha 50 anos. E ele estava desesperado. Eu operei esse paciente. Né? Porque incomoda mesmo. Imagine as mulheres, né? Uhum. Ó, a Márcia perguntou, vocês são de onde? Nós somos de Criciúma, Santa Catarina. Ó, a Nádia já deu uma boa noite. A Madalena, eu acho que ela que estava começando a falar sobre abdominoplastia. Fiz abdominoplastia há 8 anos e de uns anos pra cá comecei a engordar, só que meus seios aumentaram muito. É normal? É normal, Madalena. Sim, se você ganhou peso, é um traço seu, deposita gordura nas mamas. Tem pacientes que são assim, né? Algumas pessoas não. Tem pessoas que depositam na barriga, outros no culote, e tem pacientes na mama. E provavelmente sim, você ganhou peso, o envelhecimento e as mamas cresceram. E
o fato da mama crescer não tem nexo causal com a sua abdominoplastia. São duas coisas diferentes. Sim. Tá. Como diria o Enzo, uma coisa, outra coisa, outra coisa. A Nádia, meu sonho fazer. Imagino que seja a cirurgia do pescoço. Ih, será que a gente está sem áudio de novo? Vamos ver. A Cirlei deu uma boa noite, a Márcia também, a Claudete. Dona Claudete, tudo bom? Pessoal, mandem coraçãozinho se o som tá bom. A Diva. Tenho uma mama grande e muita vontade de tirar, mas estou com medo da cicatriz, pois tenho pele morena. Então, Diva, hoje eu operei uma paciente, era um fototipo 5, uma paciente bem morena, e ela fez exatamente essa cirurgia. Ela fez uma mamoplastia redutora, ela operou pela manhã, se recuperou agora durante a tarde no hospital e ela já foi para casa. Então, antes da gente começar a live, essa paciente já tinha ido para casa. Então, não é uma cirurgia complexa e, via de regra, se você tiver os cuidados adequados com a cicatriz, fizer tudo certinho e você não tiver uma propensão de ter queloide ou cicatriz hipertrófica, a tendência é que você cicatrize muito bem. Então, você já ter feito uma cirurgia antes ou você ter feito uma cirurgia de cesárea já dá um norte pra gente para saber se você vai cicatrizar bem ou não. É sempre interessante perguntar. Eu costumo sempre perguntar para as minhas pacientes se elas já fizeram alguma cirurgia. Bendito ventre fotografia. Sonho em operar com você. Moro perto, mas ainda não tenho money. Juntando. Tá certo. Legal. Vamos ficar te esperando. São metas, né? Uhum. A Ângela. Sim, o queixo pequeno, mas o papo, digamos assim, ele tem demais. Sim. Normal, geralmente é uma dobradinha. Quem tem papada tem o queixinho pequenininho, tem o mento pequeno. Então, preencher o queixo é muito bom. Ângela, vamos deixar ele bonito, doutora Glaze. Com certeza, Ângela. Traz ele aí que a gente ajuda. Eu tive um paciente de Maceió que veio fazer essa cirurgia aqui com a gente. E a namorada dele veio junto. E ele já deve estar com uns 3 meses de pós-operatório agora. E ela me mandou uma mensagem dizendo que veio o namorado dela e voltou outro homem. E ela acha que ele está uns 10 anos mais jovem. Ela disse que assim ela não aguenta, que ele está dando muito trabalho, que ele ficou bonito demais. Ela é bem engraçada, essa acompanhante. Sim, eu vi um paciente meu essa semana, 6 meses de pós-operatório, e parece que ele está assim 15, 20 anos mais rejuvenescido. E ele veio com um óculos com armação azul. Eu tenho um óculos de armação azul. Aí eu falei, você acertou. E realmente, muito rejuvenescido. É um paciente que a gente fez um pacote completo. Fizemos vídeo, eu sei quem é. Terço já médio, lembrei dele. plane e deep neck. Foi uma transformação. Não é comum a gente fazer tudo de uma vez só, viu? Esse paciente foi uma exceção mesmo. A Cida deu uma boa noite. A Mara deu uma boa noite, acho que ela é da Suíça, né? Tem uma bandeirinha da Suíça. Isso é uma outra coisa que é importante de vocês entenderem. Quando a gente fala sobre face, nós sempre dividimos o rosto em terços. Então, da linha da mandíbula para baixo é o pescoço, é o que a gente chama de pescoço, é essa cirurgia do neck lift. Entre a linha da mandíbula e os olhos é o terço médio, é onde atua o deep plane. E do olho para cima é a área da fronte, é onde a gente faz a videocirurgia. E é uma coisa muito interessante que, dependendo de onde nós trabalhamos, a gente trabalha sempre em plano profundo, mas com técnicas diferentes. E não necessariamente o que a gente faz em uma região reverbera na outra. Que é uma coisa que as pacientes acham que se elas operarem a face, o pescoço já melhora por tabela. Ele melhora se for um pescoço leve. E não é igual você operar o pescoço, ele dá uma melhorada. Mas o resultado perfeito, né? Tinha até mesa de congresso, assim, abrir ou não abrir os pescoços, né? Fazer ou não fazer o pescoço isolado. O abrir é fazer uma abrir é fazer a incisão do neck lift. Então isso dá uma mesa de congresso só para discutir se tem indicação ou se não tem. Nós abrimos. A gente abre praticamente 100%, né? 99%. A gente acha que não tem cirurgia de face que não precise fazer pescoço. A Mara mandou um emoji. A Márcia, muito caro para fazer cirurgia do pescoço. Eu não sei se ela está perguntando ou se ela está afirmando.
Então, eu costumo dizer que o caro é o que você faz e não dá certo. Se você faz e deu certo, você vai ficar feliz com o resultado e o custo disso vai ser irrelevante para você, porque o benefício foi muito maior. Então, sempre quando você for tomar uma decisão, isso eu digo como um conselho, inclusive, de vida, foca no que você quer. Porque às vezes o barato sai caro e você investe, tudo que você investe, que você não recebe o que você comprou, fica caro para você porque você vai acabar refazendo a hora que você puder novamente. Então, essa eu acho que é uma coisa que nós levamos para a nossa vida, né? A hora que você for fazer, faz bem feito. A Gisele. Boa noite. Existe algum tipo de prótese de mama que não precise ser trocada com o tempo, sem prazo de validade? Eu acho que essa pergunta é bem recorrente, né? Não, vale Gisele, muito a pena a gente falar sobre ela. Todas as próteses precisam ser trocadas um dia. Elas vão durar de 10 a 15 anos, não existe um prazo de validade, porém, sabe-se que a partir de 10 anos aumenta a incidência de complicações, como contratura capsular, rotura dessa prótese. Então, ninguém sai de uma consulta nossa, uma primeira consulta de prótese, sem saber que 3 coisas. Essa prótese você vai ter que trocar um dia, você poderá amamentar e engravidar naturalmente, e você vai poder fazer as mamografias, ultrassons da mama, rastrear o câncer de mama, e essas próteses não vão atrapalhar isso. Não só pode, como deve. A gente pede para os pacientes acompanharem as próteses. Você não pode botar uma prótese... Adorei seu copo. Estiloso, né? É fashion. Acho que esse copo é doenço. Você não pode colocar uma prótese e esquecer que você tem a prótese. Você precisa acompanhar para ver como estão os seus implantes, tá? Então, fica a mensagem de hoje que nenhuma prótese dura para sempre. E isso vale não é só para prótese de silicone, não. Prótese de quadril, válvula cardíaca, tudo dá manutenção. Então, nada dura para sempre. É um dente que é implantado. Tudo tem um prazo, tá? Então, isso é importante que vocês saibam. Maria Dâmia. Como faz para fazer consulta se moro longe para saber valor? Então, nós fazemos muita consulta online, Maria. Normalmente as pacientes elas conversam com a gente igual vocês estão conversando. A gente pede fotos para fazer o planejamento cirúrgico e aí a paciente ela já vem com a cirurgia agendada, com o concierge todo preparado para poder vir fazer o procedimento. E a gente pede que as pacientes fiquem aqui na cidade em torno de 10 a 14 dias, tá? Para poder voltar para casa e subir no avião. Vamos ver se tem mais alguma pergunta. Vocês ficam onde? Em Criciúma, Santa Catarina. Ó, a Ângela. Que lindo isso. Ó, posta pra gente ver. Eu acho que elas querem ver antes e depois. Então, vamos para o nosso dilema do antes e depois. Eu gostaria de mostrar para vocês os resultados. Eu confesso que eu não sei se eu gostaria, mas é perfil de personalidade. Nas consultas a gente mostra. Nas consultas a gente mostra. A gente ainda é bem conservador nisso. A gente tenta ser certinho, né? É que eu não sei se vocês sabem, mas teoricamente... Não pode, né? A gente não pode botar. A lei, né? Fala isso. Enfim, isso aí, essa Brasil. discussão do antes e depois dá uma mesa de congresso também. E tem para todos os gostos. Ó, a Juscelie tem boa noite. A Cirlei também. Vamos ver se chegou alguma pergunta. A Vanessa. Boa noite. 2 férias da cirurgia plástica. Muito obrigada. A Vanessa é a nossa paciente lá da clínica. Acho que ela inclusive é sua paciente, né? Eu lembro dela. Ó, a Carla. Concordo. A Jane mandou um emoji. Vamos lá. A Semilha. Pode diminuir a areola sem mexer no restante da mama? Sim. Pode. Sim. A gente já fez isso. A gente já fez. Eu ia dizer exatamente isso. Eu fiz numa paciente bem jovem isso. A Jane me chamou, discutimos. Mas era a única queixa da paciente. A mama era bonita, só que a areola era grande. Então, é possível, sim. A Sandra Bini, hello, 2 férias. Eu ia comentar sobre o copo. Bem na hora você falou. Que esse amarelo fosforescente é a sua cara, amor. Sandra, manda umas fotos pra mim depois aí.
como você tá. Ó, a Carla. Doutor, vocês poderiam postar modelos pra gente ver os resultados? Ó, voltamos para o antes e depois. Então, a Sandra é nossa paciente e ela mora nos Estados Unidos, ela é casada com um americano. E eu operei o John. John é um querido. E o John falava que ele era igual um peru, que ele tinha aqui o Turkey neck. E eu fiz a cirurgia primeiro do John, um ano depois a Sandra também fez. Legal. Mas a Sandra era totalmente diferente, era mais pele, né? E ficaram muito bem. O John ficou um gatão, né? O John tem uns 60 anos, né, Sandra? Por aí, né? Ó, a Márcia. Já tenho prótese faz 2 anos que coloquei. Ótimo. Tá na hora de você começar a fazer o acompanhamento dos seus implantes. A normativa, né, a orientação internacional é que a cada 2 anos você faça um exame para ver como estão as suas mamas. Como estão as suas próteses, na verdade. Para ver se tá tudo certo. Ó, a Márcia. Mas deu problema, posso trocar quando? Então, se deu problema, pode trocar. Pode trocar. 2 anos. Ó, a Nadir. Tenho queloide, gostaria de fazer mama. Então, aí precisa saber se é queloide mesmo, né? Porque a maioria das pessoas chama qualquer cicatriz inestética de queloide. E na verdade o queloide é uma doença de pele. E quando você tem a doença, aí sim, isso é uma coisa que tem que ser muito bem conversada. Mas é a minoria, né? É bem raro. É bem 99% das pessoas acham que é queloide, mas é uma cicatriz alargada. Uma cicatriz hipertrófica. E mesmo quem tem queloide, é possível fazer a cirurgia, mas fazer beta-terapia logo em seguida, no máximo 2 dias após a cirurgia. Que são sessões que faz no setor de radioterapia do hospital, uma dose, claro, bem mais fraquinha, né? Uhum. E é possível, mesmo nesses pacientes. Verdade. Ó, a dona Anitta é minha paciente. Tudo bom, dona Anitta? Dê uma boa noite. A Ângela. Meus queridos, quanto tempo depois da cirurgia de pescoço podemos voltar? 2 semanas, né? 2 semanas. Voo internacional, 2 semanas. A Vanessa mandei um beijo. Muito bom ver tanta gente aqui, né? Os pacientes das antigas. Dia de semana, o pessoal Ó, participando. A Val, já aconteceu de dar aderência numa cirurgia de pescoço? O que deve ser feito? Já havia perguntado, mas se foi respondido, perdi. Então, Val, sim, é possível. Uhum. Geralmente porque... Uma pele fina, né? Pele fina e faça uma lipoaspiração e tira-se a gordura, que é um coxim, entre o músculo, o platismo e a pele. Tirando-se essa gordura, quando tem flacidez de pele também, a pele gruda no platismo de uma forma irregular. E isso é feito quando se indica mal a lipoaspiração, né? Hoje há muita indicação para a lipoaspiração e, na verdade, a lipoaspiração é bem restrita em pescoço, somente aqueles pacientes jovens mesmo. Então, isso tem que ser feito uma cirurgia, descolado a pele. Dá para aplicar nanofet? Eu fiz isso numa paciente. Enxertar gordura, nanofet, pode ser microfet, né? Ou esticar o platisma para que a pele estique junto. Enfim, tem tratamento. É uma coisa que tem que ir tratando. Não tem uma garantia, a gente tem que ir bolando um planejamento para ver o que vai responder melhor, né? Ó, Vanessa, dá para fazer mastopexia e lifting das coxas juntas? Primeiro explica o que é mastopexia e o que é lift de coxa, porque a Vanessa ela já está num nível avançado de conhecimento. Mastopexia é aquela cirurgia que se levanta a mama, pode ser com prótese ou sem prótese. E o lifting das coxas é quando retiramos o excesso de pele para tratar a flacidez na face interna das coxas. A princípio, sim, Vanessa. A princípio dá para fazer as 2 cirurgias. Não vejo problemas. A Célia. Tem como corrigir o bico do peito que não ficou com boa projeção em cirurgia redutora? Você já fez isso, né? Sim, dona Célia, dá para fazer, sim. Existem cirurgias que soltam ligamentos ali que prendem o mamilo, né? E aí o fechamento é feito de dentro para fora, trazendo o tecido para fora e projetando o mamilo. Isso é bem interessante. Eu até consultei uma paciente essa semana e eu vou operar a mama dela e o desejo, ela tem os 2 mamilos invertidos. E aí eu vou fazer essa cirurgia. Pergunta que tem tudo a ver com a live, né? Qual o melhor procedimento para a face? Flacidez no pescoço e a bochecha meio caída. É a nossa dobradinha, né? Interessante. Aline, depende da sua idade, né? Mas vamos supor que você tem aí a partir de 40 anos de idade. Se tem flacidez no pescoço
e a bochecha caída, que é perda da projeção aqui da região malar, né? Com o envelhecimento a gente vai ficando com o rosto quadrado. Quando a gente é jovem, a gente tem um rosto bem triangular. E essa paciente da Juni, eu vi fotos, essa foto eu queria mostrar para vocês ontem, e hoje ela mandou foto para a Juni. O rosto dela está completamente triangular. Quantos anos ela tem? 59, né? 59. Então, o objetivo do Deep Plane é trazer as estruturas para cima e devolver volume à maçã do rosto. Ele é um dos destaques dele, não é apenas tratar o sulco, tratar o jaws, e sim, a gente fala em devolver o volume à maçã do rosto. A flacidez de pele é tratado tracionando, né? Tracionando músculo, tracionando menos a pele, né? O músculo profundo é mais intensamente. Então, resumindo, né, quando a gente quer melhorar a bochecha caída e a flacidez do pescoço, a gente faz aquela dobradinha, faz o deep neck e o deep plane. O deep neck para o pescoço e o deep plane para o terço médio, para a parte da maçã do rosto. Funciona super bem. Ó, a Kátia deu uma boa noite. Deixa eu ver se entrou. Chegou mais uma... Já chegou mais alguma pergunta. Ó, a Maria Tâmia. Cirurgia no pescoço magro e flácido de uma pessoa de 50 anos. Fica muita cicatriz? Eu vou te falar que, assim, cicatriz em cirurgia de lifting facial, embora seja algo que as pacientes questionam muito a gente, não é uma preocupação. Não é que não é uma preocupação, mas eu não tive nenhuma paciente que no pós-operatório de um lifting me questionou sobre a cicatriz. É engraçado isso. Elas perguntam, doutor, e essa aqui da mama e a do abdômen? Mas a da face, nenhuma. O resultado, ele é tão bom e a cicatriz fica tão imperceptível que ninguém se lembra dela no pós-operatório. A cicatriz é boa por vários motivos. Primeiro, porque em face, normalmente nós cicatrizamos muito bem. E depois, na técnica do Deep Plane, toda a tração dos tecidos é feita num plano profundo. Não é feita nenhuma tração na pele. Então, as cicatrizes são fechadas sem tensão. Isso é um fator muito importante para que a cicatriz fique fininha. E isso também poderíamos mostrar foto aqui de 300 pacientes, né? Depois de 6 meses, é um risquinho... existe um termo engraçado que é inconspícuo. Inconspícua. Tenho até dificuldade de falar. Uma cicatriz que não consegue ser percebida. Né? O objetivo é que as pacientes amarrem o cabelo com toda a liberdade, sem medo dessa cicatriz. Boa parte da cicatriz é colocada atrás da orelha e dentro do corpo cabeludo, boa parte. Uhum. E aí fica completamente... Não, e para vocês verem como isso é uma preocupação que não é só de vocês, é nossa. Tem mesa de congresso que a gente só fala de como fazer a cicatriz da cirurgia de face. Faz pré-capilar, faz península, faz pré-tragral, pós-tragral. Meu Deus, tem muita coisa. E cada cirurgião desenvolve o seu jeito de fazer. Até como a gente fecha a cicatriz, cada um fecha de um jeito. Então, é tanto detalhe técnico e é uma coisa tão customizada que é até difícil de ficar explicando muito isso para vocês. Mas o que é importante que vocês saibam? Quando bem feita, a cicatriz ela passa despercebida, ninguém nota. Isso com a paciente com o cabelo preso, né? Uhum. Ó, a Fabiana. Boa noite. Fiz lipo HD há 5 meses. Antes de 1 mês tive fibrose e já estou na Alemanha e não consegui curá-la. Será que tem cura? Minha barriga ficou uma bagunça. Deve ser fibrose, Fabiana. Tem que ter paciência. Geralmente essas fibroses elas tendem a melhorar com o passar do tempo, mesmo que você não faça nada. Então, fazer terapia manual, né, com o fisioterapeuta, fazer alongamento, fazer massagem, sempre ajuda a ir soltando as cicatrizes. O tempo... Nesses casos, conta muito a seu favor. Quanto mais tempo passar, melhor vai ficar. Pode ficar tranquila. Tá? Eu falo que o tempo conspira a nosso favor nessa situação. Bem isso mesmo. Muito bonita essa frase, gostei. O tempo conspira a nosso favor. Vou anotar no meu caderninho. Gostei. Ó, a Kátia. Dá para retirar a flacidez do pescoço sem cirurgia? Seria um sonho, né? Tenho 43 anos e bastante flacidez. Existem, Kátia, métodos sim. Eu acho que o melhor método é o body tight. Outros métodos seria a injeção de bioestimuladores que estimulam colágeno e o outro é o ultrassom microfocado. Esses dois últimos com os resultados mais pobres,
sendo que a injeção de bioestimuladores dificulta a cirurgia por vezes, porque faz fibrose. Você usou um termo, uma flacidez acentuada. Se é acentuada, a cirurgia é o que vai te dar o melhor resultado. Amor, conseguimos zerar as perguntas. Milagrosamente. Pessoal, muito obrigado pela participação, pelas perguntas. Nos vemos na semana que vem. Olha, doutora Iana! Oi, Iana! Tudo bom? Saudades de você! Cirurgiã de Porto Alegre. Um beijão, Iana. A Iana é uma do nosso time das que faz Deep Plane. Deep Plane. A Iana é da turma do top. Deep Plane, é top. Então, na semana que vem voltamos com um novo assunto, provavelmente na quinta-feira. Quinta-feira a gente vai estar em São Paulo. Vai ter que ser domingo. Vai ser domingo que vem, então. Então, uma boa semana, um bom final de semana a todos. Até a próxima. Gente, até a semana que vem e um bom final de semana para todo mundo. Final de semana, né? Hoje é quinta-feira. Um bom final de semana para todo mundo. Um beijo. Aí, Ana,